Amém, irmãos? Boa noite, última arca, glória a Deus, que bom estarmos reunidos. Mais uma vez, uma alegria estar todos aqui. Amém. Vamos orar para começar o nosso culto? Paizinho, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos compartilhando acerca das maravilhas que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, por podermos compartilhar da Tua palavra. Muito obrigado por esse tempo de comunhão, de reunião da Tua família aqui, dessa parte da Tua família que se reúne conosco aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Fala conosco essa noite, que eu não atrapalhe o que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, o propósito que o Senhor tem para a última arca aqui nessa localidade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos multiplicadores da Tua mensagem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que esses louvores que nós entoamos acerca de o inferno não pode prevalecer, Senhor. Esses louvores que nós entoamos, Senhor, dizendo que nós seguimos rastros de amor feitos por Cristo, Senhor, que nós queremos também deixar rastros nesse mundo, Senhor, para que as pessoas possam seguir, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai, nos mostra, Senhor, que nós possamos estar sempre caminhando contigo, Pai. Fala conosco essa noite, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, os recadinhos de sempre, né? Primeiro deles é sobre o Clube do Livro, que já começou, glória a Deus. Então, o nosso primeiro livro que nós vamos ler é o Cristianismo Puro e Simples. Essa semana nós vamos refletir sobre as primeiras 24 páginas desse livro. Tá? Nós vamos estar refletindo toda quarta-feira, tá? Falando sobre o cristianismo de uma maneira clara, de uma maneira que aponta para a esperança, né? Essa mensagem que o C.S. Lewis deixou no tempo de guerra, né? Nosso próximo Clube do Livro, daqui a 3 meses, vai ser sobre o discípulo. Vamos falar sobre discipulado. Tá? Vamos primeiro começar pelos fundamentos, depois vamos falar sobre ensino, depois nós vamos falar sobre vida de igreja, porque a ideia nossa é estimular a leitura, estimular a reflexão, estimular o compartilhar entre os irmãos. Amém? E toda quarta vai ter o videozinho lá que nós vamos gravar sobre a resenha do Clube do Livro. Nós vamos estar compartilhando no canal, tá bom? Vamos começar então o catecismo, mais uma vez. Por que o catecismo? Porque o catecismo é uma forma de ensino, ele é pedagógico, ele fala os fundamentos da fé cristã numa forma de perguntas e respostas para que nós possamos lembrar aquelas verdades essenciais da nossa fé. E a gente escolheu o Catecismo Nova Cidade porque ele é em forma de devocional. São 52 perguntas para 52 cultos no ano. Então, em um ano, a gente consegue completar. Amém? Pergunta de número 12. O que Deus requer no 9º e no 10º mandamentos? No 9º, que não mintamos ou enganemos, mas falemos a verdade com amor. No 10º, que sejamos felizes, não invejemos ninguém, nem nos ressintamos pelo que Deus tem dado a eles ou a nós. Versículo para reflexão, Tiago 2,8. Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. A oração. Senhor de toda a verdade, ajuda-nos a refletir tua bondade em palavras e atos. Tu sabes todas as coisas, nada fica escondido de ti. Tu nos dás boas dádivas e não recusas nenhum bem a teus filhos. Que tua verdade esteja em nossos lábios e o contentamento esteja em nossos corações. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Então hoje nós vamos dar sequência à série de sermões sobre a nossa identidade como igreja, né? E hoje, no nosso 5º sermão, nós falamos primeiro o quê? Nós somos uma igreja cristã, depois nós somos uma igreja evangélica, nós somos crente, né? Nós somos uma igreja reformada, nós cremos na salvação pela fé, pela graça, mediante a fé.
e somente através de Cristo, que Ele é suficiente para a nossa salvação. Somos uma igreja continuista. Nós cremos na atualidade, na continuidade dos dons espirituais, nos dons do Espírito. Amém? E hoje nós vamos falar que nós somos uma igreja missional. Missional. O que é isso? O que isso significa? Vamos começar do começo. Vamos fazer como Jesus às vezes respondia. No princípio, né? Então, no princípio, o que acontece? Quando Deus criou o mundo, Ele estabeleceu um jardim no Éden e colocou o homem. O homem, quando ele fez a sua imagem conforme a sua semelhança, como está escrito lá em Gênesis 1 e 2. O que acontece? Tudo isso é pedagógico para nós. Tudo isso mostra o propósito original da criação. Quando Deus vai fazer uma imagem para ele não faz algo que seja morto. Ele faz algo vivo, porque ele é um Deus vivo. Então ele não faz algo de gesso, ele não faz algo de madeira. Ele faz o homem para representá-lo, para que esse homem, ao se multiplicar e encher a terra, como era o propósito original de Deus, a glória do Senhor fosse refletida por toda a terra. Por isso que muitas profecias no Velho Testamento falavam do que o Senhor encheria toda a terra com sua glória refletida através dos homens, né? Então, era esse o propósito original de Deus. E aí a gente sabe, houve a queda, né? Houve a queda, mas Deus tem o seu propósito e a sua vontade vai se cumprir. Então, houve a queda, aquela situação triste em que a mulher foi enganada, o homem foi omisso, e com isso todos herdaram essa questão do pecado e se afastaram. Mas Deus não desistiu do seu propósito. Ele deseja tabernacular, ele deseja habitar no mundo, ele deseja reinar sobre a criação e ele deseja um local para a sua presença. E ao longo das Escrituras, ele vai mostrando o seu plano de salvação, o seu plano de redenção. E ele é um Deus que ele não terceiriza. Ele não é um Deus também distante. Deus mostra o seu amor para conosco quando ele envia Jesus. O próprio Cristo, ele veio em missão. Deus pessoalmente pisou a terra, se fez homem e veio para cumprir aquilo que ele já tinha determinado desde antes da fundação do mundo. E assim, nosso Deus é um Deus em missão. E ele coloca essa missão para nós. Ele compartilha essa missão. A missão, o mandato cultural, o mandato do Ide e Pregai, é um mandato para toda a igreja. Ninguém vai evangelizar o mundo sozinho. O Ide e Pregai é um mandato coletivo para todos os que participam do corpo de Cristo. Você não vai evangelizar o mundo inteiro, ir a todas as nações sozinho. Ninguém vai chegar aqui e vai a todas as nações sozinho, né? Aí, é como eu sempre costumo dizer, eu sempre dou um spoiler das pregações no grupo. Quem acompanhou ali o grupo, viu que eu coloquei a série de sermões do meu professor, né? O pastor Michael, da Igreja Soma, e ele fez todas essas pregações na Igreja Soma, só que ele botou a Igreja Missional um pouco antes. E aí tem aquela brincadeira, né, aquele ditado que diz assim, copia, mas não faz igual. Então é mais ou menos isso. O final do sermão dele, eu falei, cara, eu vou usar isso agora. Que ele cita uma frase de Charles Spurgeon. E eu achei essa frase muito legal. Falei, isso precisa estar no meu sermão. Todo cristão é um missionário ou um impostor. Ou o cara é missionário ou ele é impostor, ele é um falso cristão. Por quê? Porque Deus colocou isso para todo cristão. É propósito e missão de todo cristão estar compartilhando o evangelho, né? São 3 etapas da caminhada com Jesus. A primeira delas está descrita em Mateus 11, 28. Vamos lá?
28. Vamos ler alguns versículos hoje. Esse povo que gosta de Bíblia, né? Vamos lá. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, o começo da mensagem é o vinde a mim. Venham a mim para poder receber alívio, né? Jesus nos chama para junto dele. Agora, o segundo passo da caminhada com Jesus está em Mateus 4. Mateus 4, versículo 19. Jesus lhes disse: vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. Então, o primeiro passo é vinde a mim. O segundo passo é vinde após mim, ou seja, me acompanhe, caminhe comigo, caminhe ao meu lado, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Entendeu? E aí você vai chegar ao ponto de estar capacitado e qualificado para o terceiro verbo da caminhada com Jesus, que está em Mateus 28. Mateus 28, né, no verso 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar quais coisas? Algumas coisas? Não. Todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então são 3 etapas da caminhada com Jesus. Vinde a mim, vinde após mim, ou seja, caminhe comigo, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e o ide. O ide é para todo mundo. Você vê que ele não fala assim, olha, você e você vão e vocês ficam. Todos recebem o comando do ide e pregai o evangelho. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados. E nós não precisamos ter medo quando nós vamos falar sobre isso, tá? Por quê? Vamos continuar em Mateus, porque hoje nós vamos dar uma passeada pelo evangelho. Mateus 10, versos 18 a 20. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para servir de testemunho a eles e aos gentios. Mateus 10, verso 18 a 20. Mateus 10, verso 18 até o verso 20. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Amém? Então, quando a gente está numa situação que a gente não sabe, que às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas eu não sei o que falar para a pessoa a respeito de Deus. Eu não sei o que testemunhar a respeito de Deus. Eu não sei evangelizar. Já vou explicar que isso é uma mentira, mas é só um pouquinho. O próprio Cristo nos promete que a gente não precisa ter medo quando falar a respeito dele para as pessoas, porque ele vai estar conosco e vai nos capacitar e vai dar palavras direto dele para nós falarmos com as pessoas. Então a capacitação vem do alto. Tanto que tudo aquilo que a gente conversou no último culto dessa série, quando a gente fala do continuismo, dos dons, e depois a gente falou, foram 2 semanas muito felizes, por quê? Porque nós falamos da continuidade dos dons, da atualidade dos dons, e logo depois nós falamos na semana passada das marcas de Cristo. Quando a gente fala da carta aos Gálatas, que ele fala do fruto do Espírito, que é aquilo que a gente vê na caminhada com Cristo, conforme o cristão vai andando e vai sendo moldado nos relacionamentos entre as pessoas,
aquele fruto do Espírito, aquilo tudo é uma capacitação do alto. Para quê? Para que nós sejamos testemunha, para que a gente possa servir de testemunho no meio de uma geração perversa, né? Então, aonde que fala que essa capacitação tem esse propósito? Está em Atos, capítulo 1, verso 8. Palavras do próprio Jesus antes de ascender aos céus. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Jesus promete o Espírito Santo, que depois se cumpre no Pentecostes, mas existe uma finalidade para a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo não é para se aparecer no culto, não é para ficar falando difícil. O Espírito Santo não é para ficar balançando os braços e fazendo para cá e para lá, e rodopiando, e fazendo malabarismo. Pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer da gente falar em línguas e fazer alguma coisa diferente? Pode. Não é assim que é orientado por Paulo. Ele fala que é para a gente guardar as línguas para nossa edificação pessoal, em casa. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Agora, o propósito principal dos dons e dos frutos é testemunho para o incrédulo. É testemunho entre nós. É para a edificação da igreja e para testemunho aos incrédulos. Esse é o propósito da capacitação que o Espírito Santo nos dá. E muitas das vezes as pessoas ficam usando isso para medir, eu sou mais espiritual, menos, ficam deturpando a finalidade dos dons e dos frutos, quando na verdade o propósito é missional, tá? Falando a respeito disso, evangelismo. O que eu gosto de evangelismo? O que eu gosto de falar sobre evangelismo? O alvo, na minha opinião, é ser tipo Filipe. Filipe, quando vai evangelizar, ele é arrebatado pelo Espírito Santo e levado. Ele causa um avivamento em Samaria e ele estava andando e ele é arrebatado pelo Espírito Santo, vai para um deserto, ele vê uma carruagem, ele não fica parado, estou aqui, o que aconteceu? Não, ele corre do lado da carruagem. Ele corre do lado da carruagem. Aí ele vê que o eunuco lá dentro, que era um dos líderes, estava lendo um rolo. Aí ele pergunta o quê? Entendes o que lês? Aí o eunuco pega e fala assim, como entenderei se não há quem me explique? E ele estava lendo um rolo do profeta Isaías, que falava do servo sofredor, que é uma profecia que aponta para Jesus. O que eu acho mais interessante nesse texto, eu não separei ele, mas eu vou procurar aqui ele rapidinho, porque eu acho muito legal como é falado a respeito disso. Filipe e eunuco, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Verso 35, eu gosto muito desse verso. E verso 35, Atos 8, 35. Então Filipe explicou, e começando dessa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Se não me engano, tem uma tradução que falando, e começando deste ponto, lhe anunciou o Evangelho, lhe pregou o Evangelho. Então, qual que é o alvo do evangelismo? Do cara ter tanto conhecimento bíblico, que qualquer ponto da Escritura você pode ser usado por Deus para apontar para Jesus. O cara pega Isaías e aponta para Jesus e prega o Evangelho. É isso que Filipe fez. Esse é o alvo. Porque aí você cumpre 1 Pedro 3,15, que fala o quê? 1 Pedro 3,15. É aquele que eu vivo repetindo para vocês. Eu sou chato mesmo, eu sou repetitivo e eu quero que as pessoas fiquem decorando. 1 Pedro 3,15.
Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então, é assim, estejam prontos a responder a qualquer um que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. É isso que Pedro exorta nessa passagem. Então, a gente tem que estar pronto para responder, porque às vezes a pessoa vai falar: meu Deus, mas você não desiste, você faz um monte de coisa, você passa por um monte de sofrimento, você vai parar numa UTI, sofrendo e tal, e você continua animado, você continua levantando vaso de planta em casa, lavando o quintal, como o nosso irmão Hermínio aqui gosta de aprontar e tal. Mas aí, o que te move para isso? Sempre pronto a responder a qualquer um que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. É isso que nós temos que preparar. Aí tem gente que faz igual eu fazia. E aí eu levei uma burdoada numa pregação. E aí dali para frente eu passei a mudar essa atitude. Eu sempre falava assim: eu sou muito bom de cuidado. Eu sou muito bom de ensino, né? Muito bom. Falta de modéstia. Eu me viro no ensino, eu me viro no cuidado. Mas esse negócio de evangelismo, eu fico meio sem graça, porque eu não consigo achar uma oportunidade. Porque tem que ter uma oportunidade. E aí Deus tem que me capacitar para falar bonito, para poder a pessoa ser convencida e tal, não sei o quê. Primeiro que quem convence a pessoa é o Espírito Santo. A palavra diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas o segundo ponto é que todo mundo aqui é evangelista. O Hermínio é evangelista, a Dalila é evangelista, a Kátia é evangelista, a Josiane é evangelista. Às vezes vocês não são evangelistas de Jesus, mas evangelista você é. Porque evangelista é aquele que fala boa nova, e você fala um monte de boa nova. Por exemplo, o Heitor, pequenininho daquele jeito, ele é um baita evangelista. Só que ele é evangelista do Roblox. Ele é evangelista do Pokémon. Entendeu? O que acontece? O que é? Evangelismo nada mais é do que compartilhar uma boa nova, compartilhar uma boa notícia. Só que a gente fica inventando muita desculpa para não compartilhar a boa nova do Evangelho. Mas a gente compartilha um monte de outras boas novas. Você quer ver uma boa nova que o pessoal tem mania de compartilhar? Eu fui no cardiologista, ele foi muito legal, ele me atendeu bem. O Hermínio mesmo estava comentando como os médicos atenderam bem ele no hospital. Então ele estava evangelizando para o hospital. Olha que boa nova, temos um hospital legal que atende bem, que o pessoal foi muito humano comigo. E ele não se intimidou de falar bem do hospital. Da mesma forma que o Heitorzinho fala bem do jogo. Não, eu gosto de jogar Roblox, que eu acho divertido. Da mesma forma que eu, quando vou falar de filme de super-herói, eu fico emocionado. Eu fico, nossa, porque aquela cena no final de Vingadores Ultimato, que vem, todo mundo ressuscita e começa aquela luta e tal, e eu fico, nossa. Você quer ver um evangelismo muito comum aqui na nossa região? Evangelismo de futebol. Não, porque o meu time é multicampeão da loucura, não sei o quê, e eu humilho os outros e não sei o quê, e eu visto a camisa e tal. O cara evangeliza pro time. O cara acorda de madrugada para ver futebol. O cara gasta um dinheirão para poder ir para outro país para poder assistir jogo de futebol. Aí depois fica, mas devolver o dízimo? Nossa, mas o dízimo é 10%, né? Meio pesado, né? Mas para pagar para ir para outro país, para ver um bando de homem correndo atrás de uma bola, o cara vai. É por quê? Porque o teu coração está nisso. Teu coração está no futebol. Teu coração está na Fórmula 1, que você acorda de madrugada para assistir o Grande Prêmio do Japão. Você não tem dificuldade para acordar de madrugada para ver a final do UFC, porque seu coração está nisso. Você é capaz de pagar uma entrada, um ingresso no UFC, entendeu? E você evangeliza para essas coisas. Fica com o meu time que é bom. Você quer ver um troço que todo mundo evangeliza nesse país atualmente? Política.
O cara morre pelo político, o cara defende o político, o cara faz qualquer coisa pelo político, ele tem foto com o político, ele tem camisa com o político, ele tem a caneca do político e se abraça. E o político dele nunca erra, o político dele é sempre certo. Entendeu? Então evangeliza para o político. Aí vai falar assim, vamos evangelizar para Jesus? Vamos fazer uma campanha? Ah, gente, como assim? Vocês não amam a Deus sobre todas as coisas? Vocês não estão cumprindo o mandamento de amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento? Como assim você não tem vergonha de falar do político? Você não tem vergonha de pedir voto para o político? Você não tem vergonha de falar do seu time de futebol? Você não tem medo de falar do filme que você assistiu no cinema? Mas vai falar de Jesus, que é a melhor notícia que você pode dar para uma pessoa, a melhor coisa que você pode falar para uma pessoa. A pessoa está indo para o inferno, vai passar a eternidade no inferno, está indo para o precipício, está no meio do pecado. Aí você fica, mas tem que ter uma oportunidade. Tem que ter uma oportunidade. Mas você, para falar que um médico foi legal com você, para falar que a manicure é boa, que a cabeleireira é boa, você fica todo empolgado. Chega alguém e fala do seu cabelo, você... Vou te falar vou falar a minha cabeleireira, né? Nossa menina, sua unha... Menina, descobriu uma unha de gel da galáxia, não sei das quantas e tal, e é baratinha, não sei das quantas, você tem que ir lá, você tem que conhecer e tal, não sei o quê. Na hora de falar essas coisas, ninguém tem vergonha. Agora, vai falar de Jesus, você é crente? Eu sou crente. Aí fica cheio de vergonha, baixa a cabeça e tal, entendeu? A gente tem que aprender a ser intrépido, se é o nosso maior amor, se é a melhor coisa que aconteceu para a nossa vida. A gente tem que ser ousado nisso. A gente tem que encher esses bancos. A gente tem que falar de Jesus. Não interessa para onde as pessoas vão. Não é sobre a nossa placa. Não é sobre a última arca. É sobre a pessoa vir para Cristo. É você falar para ela ir em qualquer igreja que pregue o evangelho. Qualquer igreja. Tá? Nós temos que ser capacitados para falar o quê? Por que eu bato tanto em leiam a Bíblia? Estudem, leiam a Bíblia, escutem a palavra, meditem. Por quê? Porque era assim que funcionava com os apóstolos, era assim que funcionava na igreja primitiva. É só você ver, por exemplo, Estevão. Estevão estava indo para ser apedrejado. E ele começa a falar lá de Abraão, lá dos patriarcas, e ele desenha tudo até Jesus, apontando para Cristo. E isso sem medo, porque nós temos medo de passar vergonhinha. Ele não teve medo de encarar o apedrejamento. E Deus o honrou. Para você ter uma ideia, quando ele vai morrer, ele é a única situação na Bíblia que relata Jesus de pé ao lado de Deus para receber o seu primeiro mártir. Você vai ver em todas as escrituras quando fala assim, veja o Filho do Homem assentado à destra de Deus Pai. Veja o Filho do Homem assentado à destra de Deus Pai. Mas no martírio de Estevão, ele fala que ele vê os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra de Deus Pai. Ele é o único que relata que viu Jesus de pé para recebê-lo. É isso que a gente tem que entender. É igual, por exemplo, tem um pregador, se não me engano foi o Spurgeon também, mas não sei, foi um pregador famoso, que o pessoal chegava para ele e falava assim, você viu, você não quer, quando você ficar famoso, você quer ter uma estátua assim em sua homenagem no futuro e tal? Ele fala, não, eu não quero ter uma estátua aqui, eu quero que o meu nome seja conhecido no inferno. Por que no inferno? Porque Paulo tinha um nome conhecido no inferno. Jesus tinha um nome conhecido no inferno. Né? Quando, em Atos, os caras foram usar o nome de Jesus sem propriedade, eles vão expulsar demônios, o demônio olha para eles e fala assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, agora vocês, quem são? O nome de Paulo era famoso no inferno. Por quê? Porque a palavra diz, nós ficamos com medo de falar para as pessoas,
Mas uma das coisas que a palavra diz é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor Jesus. E portas não é um instrumento de ataque. O inferno não está querendo dar uma portada na igreja. O que isso significa? Significa que a igreja é convidada a estourar as portas do inferno e tirar as almas de lá de dentro. É isso que é o nosso objetivo. Nós temos que estourar as portas do inferno e saquear o inferno. Nós somos convidados e chamados e comissionados para isso. É isso que é ser uma igreja missional. Nós devemos, para isso, nós temos formas de fazer. Nós temos que contextualizar. O que é isso, contextualizar? Você pode aplicar as verdades bíblicas para o seu contexto. Entendeu? Por exemplo, Paulo, quando vai pregar em Atenas, isso está lá em Atos, depois quem quiser ver, depois quando ver a gravação, está em Atos, no capítulo 17, do verso 22 ao 34. Ele começa a passear lá, aquela idolatria comendo solta, aí ele vê Deus disso, Deus daquilo, Deus do feijão, Deus do arroz, Deus não sei o quê, Deus, um monte de Deus, um monte de Deus. E aí ele olha, os caras eram tão idólatras que eles tinham um altar vazio ao Deus desconhecido. Aí ele olha e fala, tá aí, vou usar esse negócio. E aí quando ele é chamado para falar, ele começa, esse que vocês adoram sem conhecer é o que eu venho vos apresentar. Vejo que vocês são muito espirituais. Ele exalta eles para os caras se encher. E aí ele fala, esse que vocês adoram é o que eu venho te apresentar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Não habita em templos feitos por mão de homens, nem é servido por homens como se de alguma coisa precisasse. E aí ele vai falando, até que ele chega no ponto, porque assim, contextualizar, gente, não é facilitar a mensagem, é você adaptar a mensagem ao contexto que você vive, é você transportar para hoje, você falar numa linguagem de hoje. A própria Bíblia foi contextualizada. Tanto o hebraico do Velho Testamento e o aramaico, quanto o grego era a linguagem popular. Existia o grego erudito, o grego mais difícil, e existia o grego koiné, que era a linguagem do povão, cheia de gírias e manias e tal. É esse que está na Bíblia. Por quê? Porque a ideia era que quanto mais pessoas recebessem a mensagem, melhor. Então é uma contextualização, da mesma forma que Paulo contextualiza a mensagem. Mas contextualizar a mensagem não quer dizer aliviar a mensagem. Para o grego, ressurreição era um absurdo. Porque na cultura grega, a matéria, a carne, era extremamente corrupta. Então, quando você morre e você perde a matéria, você está sendo elevado espiritualmente. Então, não faz sentido ressuscitar, porque você está caindo. Entendeu? Então, quando Paulo fala de Deus e fala assim, Cristo ressuscitou, é a hora que ele perde parte da plateia. Que o pessoal pega e fala assim, ressuscitou? Acerca desse ponto, em outro momento te ouviremos. E sai de perto. O texto fala que parte do público parou de ouvir Paulo. Então, contextualizar não é omitir a mensagem. Porque tem gente que fala assim, vamos contextualizar, e a mensagem de arrependimento é uma mensagem muito dura para os jovens. Então, fala do amor e não fala do arrependimento para você contextualizar. Não, Paulo sabia que eles não iam ouvir, mesmo assim ele falou de ressurreição. Por quê? Porque os princípios elementares têm que ser falados. Contextualizar é você adaptar para a nossa realidade atual, mas de maneira nenhuma abrindo mão da essência da palavra e do evangelho. Amém? Quer ver uma questão de contextualização que eu acho maravilhosa? Está em 2 Samuel. Esse vai ser o último texto que nós vamos ler. 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 em diante. Acharam aí? Então vamos lá. Natã repreende Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse:
Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto aos seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia em seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar das suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada que você matou Urias o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Glória a Deus. Isso é contextualizar. É você trazer a mensagem de uma forma que atinja o coração da pessoa. Natã podia chegar para Davi e falar direto assim: assim diz o Senhor, você pecou e você fez isso, e você fez isso, e você fez aquilo outro. Mas ele vai e mostra a justiça para Davi. Ele traz o contexto. Ele fala assim: ó, tinha um homem que era muito rico, tinha um monte de gado. E ele tomou a cordeirinha do vizinho, que só tinha uma. Entendeu? E aí, Davi, como era um cara todo cheio de justiça e tal, ele se ira. Esse cara tem que pagar, tem que morrer, tem que restituir e tal. Aí que Natã vem com a palavra do Senhor. Esse homem é você. Esse homem é você. Entendeu? E aí, aonde você vê o coração de Davi. Por isso que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. É quando Davi chega e fala assim: pequei contra o Senhor. Ele se arrepende. Porque quando Deus age através da sua palavra, ele toca o coração e a pessoa se arrepende. Você fala, você confronta o pecado e isso traz arrependimento. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso gera arrependimento. Por isso que a palavra fala que os dons, quando são aplicados corretamente, geram arrependimento no incrédulo que entra no nosso meio. Tá? Então é isso que é contextualizar. É você chegar, por exemplo, e falar assim: quer ver um contexto muito legal aqui para a nossa região? Aqui tem muito esse projeto Tamar, que cuida das tartarugas. Então imagine você chegar para uma pessoa dessa que defende as tartarugas e falar assim, para fazer parecido com o Natã. Então, você viu que apareceu uma pesquisa e uma ciência que mostra que a cada 100 tartarugas que você solta, somente 5 sobrevivem. Não sei se esse é o número, não, estou chutando, tá? Somente 5 sobrevivem. Só que isso é um baita desperdício e um monte de corpo morto boiando no mar. Então, sabe o que acontece? Para ficar uma coisa certinha, o que tem que fazer? Cada 100 ovos, você destrói 25 e incinera para não contaminar, destrói 95, perdão, e incinera, para poder não contaminar o mar. E esses 5 você põe num aquáriozinho bem legal,
para poder aumentar as condições para eles sobreviverem naturalmente, depois você solta depois que elas já estão bem fortinhas. Não é legal fazer assim? Você acha que alguém ia topar fazer um negócio desse? Não, né? Ia se indignar. Como assim matar 95? Deixe que a natureza siga o seu curso e elimine elas, mas jamais quebraremos esses ovos sagrados de tartaruga. Pois é, não é isso que a gente faz com essa questão do aborto? Ah, porque a mãezinha não tem condição de criar. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Aí acha um monte de justificativa para matar um inocente no ventre. Mas na hora de matar a tartaruga, meu Deus, se destruiu o ovo. Não estou defendendo destruir o ovo, tá? Só estou comentando que para um peso e outro peso. Entendeu? Então é uma contextualização da mensagem. É você chegar e jogar com as ferramentas e a cultura da pessoa, você jogar uma realidade. Espera aí, como assim você está defendendo eliminar crianças no ventre? Se você não elimina ovo. Entendeu? Então é isso. Nós precisamos aprender, nós precisamos entender que Deus colocou a cada um de nós em cada contexto. Deus colocou uma família para nós falarmos dele. Porque às vezes a gente está na nossa casa e os nossos mesmos não estão nos caminhos do Senhor. Então nós fomos colocados nas nossas famílias para sermos testemunha, nós fomos colocados no nosso trabalho para sermos testemunha, nós fomos colocados no nosso bairro para sermos testemunha, nós fomos colocados na nossa cidade para sermos testemunha, e nós não podemos nos omitir. Nós não devemos nos omitir. E como igreja, nós não vamos nos omitir. Nós vamos estar falando a tempo e fora de tempo, como diz as Escrituras. Amém? Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê intrepidez, para que em todo e qualquer momento nós possamos ser testemunha, que as pessoas venham a ser acrescidas nessa congregação, porque nós caminhamos com o Senhor, elas olhem e vejam, realmente eles caminham com o Senhor. E que nós não tenhamos medo, que assim como nós falamos de manicures e filmes e médicos, nós possamos, acima de todas essas coisas, falar do nosso maior amor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se sacrificou por nós e que pagou um alto preço pela nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por colocar esse propósito nos nossos corações, esse propósito de compartilhar o Evangelho, Senhor. Nós cremos na missão da igreja, Senhor. Nós cremos que todo cristão é um missionário por essência, Senhor. Que nós possamos a cada dia mais crescer e caminhar nesse propósito, crescer e caminhar nesse destino, Senhor. Que nós possamos, num futuro breve, nós possamos também estar ajudando e impulsionando missionários para outras localidades, Senhor. Mas que nós não percamos de vista, Senhor, a nossa localidade, a nossa missão no contexto que o Senhor nos colocou, Pai. Fala conosco essa noite. Mostra-nos todas as oportunidades que nós tivemos ao longo dessa semana de falarmos de Ti, Senhor, para as outras pessoas, Pai. Que nós possamos ser, Senhor, instrumentos afiados nas Tuas mãos para falar e compartilhar a boa nova do Evangelho, Senhor. Muito obrigado por cada um aqui, cada família aqui representada, aqueles que vão ouvir depois. Toca os corações daqueles que não puderam vir, Senhor, também. Fala aos corações, fala conosco, fica conosco, guarda as nossas famílias. Dá-nos uma semana contigo, caminhando contigo, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, que nós nunca nos afastemos de caminhar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por cada um aqui, Senhor. Leva-nos em segurança, mantém-nos em segurança, guarda as nossas famílias, Senhor. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, bendizendo o teu nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo estejam conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.